Olá, pessoal. Aqui Rodrigo Zampronha. Estamos aqui para poder, mais uma vez, enaltecer empresários desse grande Brasilzão. Aqui no podcast, você já se perguntou como realmente é uma trajetória de sucesso? O caminho do sucesso a gente acaba descobrindo somente em loco, conversando com empresários que já construíram isso ao longo do seu caminho. E hoje nós temos um empresário de grande renome no meio de treinamentos. Hoje ele tem o Instituto Liberdade. Além do Instituto Liberdade, ele ser founder e CEO, ele também já escreveu 4 livros, inclusive 2 estão em lançamento. E esse empresário a gente acabou conhecendo através das nossas andanças de eventos, né? E eu acabei descobrindo que ele tem uma jornada totalmente diferenciada, porque apenas com 34 anos ele já está num nível de sucesso que transcende o habitual. Hoje nós vamos entrevistar, então, o William Cardoso. Prazer, William, estar contigo novamente. Fala aí, Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e dessa jornada que teve tantas adversidades no meio do caminho, ensinamentos no meio do caminho, e que talvez sirva de inspiração ou até mesmo que a gente possa facilitar a jornada de muitos que ainda estão por vir. Perfeito, William. É justamente isso que a gente está em busca. William, bom, a gente se conheceu no Gramado Summit. Eu vi que realmente eu estava ao lado de um grande empreendedor, mas todo empreendedor ele tem uma construção e começa, obviamente, já desde a infância, né? Tudo que tu vivenciou dentro da tua infância acabou construindo o homem que tu é aos 34 anos. Tu pode transcorrer um pouquinho de como foi a tua infância junto à tua família, teus pais e tudo mais? O que acontece, Rodrigo? Eu sempre falo que eu sou filho de comerciantes, dono de padaria, então eu nasci e me criei no meio do pão. Eu nasci e me criei trabalhando em padaria. Meu primeiro berço foi uma caixa de leite. E minha primeira infância, ela foi muito boa. Porém, meus pais eram extremamente trabalhadores, jornada de padaria. Eu não sei se alguém já trabalhou com padaria que está assistindo aqui, mas é uma jornada que começa às 4 horas da manhã e termina às 11 horas da noite. Então, é uma jornada de trabalho exaustiva. Mas, para mim, aquilo era maravilhoso, porque eu estava sempre na volta dos meus pais, do meu irmão, só que o tempo passou. E tudo começa a mudar na minha vida aos 6 anos de idade, que foi quando a minha família quebrou a primeira vez e que me colocou numa situação muito difícil. Porque eu costumo dizer que eu perdi aquilo que era mais importante para mim, que era a minha família. Nossa padaria era uma padaria de médio porte, uma padaria que chegou a empregar 40 pessoas, produzia uma quantidade significativa de pães, referência de bairro, e de um dia para o outro eu me vi sem o meu pai, sem a minha mãe, sem o meu irmão, porque eles tinham que trabalhar de forma redobrada. A nossa jornada de trabalho começava comercial, com o balcão aberto às 6 horas da manhã e parava às 21 horas. Porém, nós tínhamos o intervalo do almoço. E o intervalo do almoço, ele era das 12 horas até as 14. Era o horário que fechava a padaria. No tempo antigo isso era aceito, né? Para poder almoçar e ter um momento em família, enquanto a produção continuava acontecendo. Isto em que cidade, William? Porto Alegre. Em Porto Alegre Porto mesmo. Alegre. Legal. E aí o que acontece, Rodrigo? Daí ali nós tivemos ali eu tive uma grande perda, porque eu comecei a almoçar todos os dias sozinho. Minha mãe fazia o almoço, deixava em cima da mesa e dizia: filho, tem que almoçar, filho, tem que almoçar. E eu lembro como se fosse hoje do dia em que eu tomei a decisão de começar a trabalhar. Porque eu tinha 6 anos de idade, eu descia as escadarias da minha casa, a padaria ficava embaixo da minha casa, e cheguei na minha mãe e disse: mãe, eu quero almoçar. E a mãe falou assim para mim: filho, mas o almoço está em cima da mesa. Eu disse: não, mãe, eu não quero almoçar sozinho. Eu quero almoçar com a senhora, eu quero almoçar com o pai, eu quero almoçar com o humano. Eu não quero mais almoçar sozinho. E a mãe, com toda a paciência de uma mãe, me botou no colo, me explicou o que estava acontecendo, me explicou o que a gente estava passando e disse: filho, a mãe não pode agora fazer isso, porque a mãe tem que trabalhar. Nós tínhamos o estoque da nossa padaria, era de um dia.
Então, o horário do meio-dia, que era o horário que nós tínhamos em família, eles saíam para os grandes atacados para poder comprar e fazer a reposição para ter o básico para vender. E ali eu disse, não, mãe, eu quero almoçar com vocês. E olha como tudo, Rodrigo, são fatos e significados, né? Não é o fato que forja uma pessoa, é o significado que ela dá. E os meus livros, eles foram escritos falando sobre a mente das crianças. Né? O primeiro deles chama-se Formando Pais, o segundo é o Manual da Mente Humana, explicando exatamente isso. Como é que eu faço para gerar significados que realmente consigam projetar a vida de uma criança para que ela seja próspera, de sucesso, com boa saúde? E aí o que acontece? Naquele momento eu disse para a mãe, mas o que eu posso fazer para poder ajudar vocês? O que eu posso fazer para que eu possa ter vocês de novo? E a mãe disse, filho, agora não tenho o que fazer. Agora o que nos resta é trabalhar para poder pagar as contas. E naquele momento, com 6 anos de idade, e eu lembro disso como se fosse agora, com 6 anos de idade, eu entendi que para que eu pudesse ter minha família de volta, eu tinha que trabalhar. Então eu disse para a mãe, então eu quero começar a trabalhar também. E ali começa a minha jornada de trabalho, Rodrigo. Ali eu comecei a trabalhar, a mãe disse, então tá, primeiro ela foi relutante, mas o meu pai foi aquele cara que nunca passou a mão na cabeça, nunca. Isso é que eu tenho que agradecer muito pro meu pai. Uhum. Meu pai nunca foi o cara que ficou, coitadinho, pobrezinho. Não, ele quer trabalhar, deixa eu trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar das 4 horas da manhã, eu acordava para poder ajudar o meu irmão. Hoje eu entendo que eu mais atrapalhava do que eu ajudava. Mas eu acordava 4 horas da manhã para poder fazer as entregas de pão junto com o meu irmão. E depois ia para a escola, voltava e continuava ajudando na padaria. Então, isso fez com que eu entendesse uma coisa, Rodrigo. Olha o significado que isso gerou na minha vida. Que o trabalho me dava senso de importância. Perfeito. Fez com que eu me sentisse valioso, porque as pessoas diziam assim, nossa, que legal, William, que legal, tão novinho ajudando a família, porque naquela época era muito bonito, né? Uhum, hoje sim. É difícil de ver uma criança ajudando os pais cedo, mas naquela época muito, muito bonito. Nossa, William, que legal, que bacana, ajudando o papai, ajudando a mamãe. Então, aquilo fez com que eu entendesse que o trabalho me dignificava, o trabalho me valorizava, o trabalho fazia com que eu fosse importante. Então, e ali... até as tuas conquistas, né, devem ter se passado em cima disso, porque sabendo que o trabalho tanto edificava você como pessoa, mas também você conquistava situações que tu tinha interesse. Na infância, tu lembra de muitas vezes comprar um carrinho que tu gostava por causa do teu trabalho, coisa parecida? Eu não recebia dinheiro, Rodrigo. Eu não recebia dinheiro, mas eu tinha momentos muito especiais. Então, por exemplo, eu vivia ao lado do meu irmão, eu vivia ao lado da minha mãe, eu vivia aquele distanciamento que eu tive, acabou. Então, podia ser o pior cenário. Podia ser carregando caixa, podia ser trabalhando com limpeza, podia ser... Porque eu costumo dizer que eu fiz tudo, né? Eu limpava o chão, eu varria, eu puxava a caixa, eu organizava tudo. Mas fazendo tudo isso, e hoje, às vezes eu brinco com as pessoas, porque quando eu estou fazendo meu processo de mentoria, hoje nós temos 180 empresários a nível Brasil, então é um grupo bilionário de empresários, são pessoas de todos os segmentos, desde o agro à indústria, da saúde, a pessoas do segmento de educação, comércio, varejo, supermercadista. Então hoje nós temos 180 empresários na nossa rede, e muitas vezes, quando eu vou me apresentar para eles, eu digo, cara, hoje eu sou um vagabundo profissional. Né? Por quê? Porque trabalhar eu já trabalhei. Sim. Hoje o que eu faço é com prazer. Hoje o que eu faço com as mãos amarradas nas costas. Hoje o que eu faço, acordar 6 da manhã, ou acordar 7 horas da manhã, ou acordar o horário que tiver que acordar e fazer o que tiver que ser feito, é ínfimo, é muito pequeno, perto do que a dificuldade do passado me ensinou. Então, aquela experiência do passado, ela me fez muito forte e resiliente para não enxergar dificuldade nas coisas. Perfeito. E aí, transcendendo essa etapa da vida, de infância, né, onde tudo começou, esse teu caminho do sucesso, na adolescência, tem um ponto assim que tu sentiu que daquela forma, com aquelas atitudes, era o caminho a ser seguido na adolescência?
eu vou te falar assim, eu sempre fui muito diferente dos meus colegas e o que aconteceu, Rodrigo? Minha família quebrou 5 vezes, dos meus 6 aos meus 16. Então, nesse momento, nessa fase da vida, nesses 10 anos, eu não tive folga. Porque cada vez que eu estava me recuperando financeiramente, minha família, de alguma forma, quebrava. E o meu pai não quebrava, porque o pai era o guia do nosso negócio, né? O pai era a mente que nos conduzia. Só que meu pai é um homem semi-analfabeto, com boa vontade, um trabalhador dedicado, mas que não se aprimorou para o mundo dos negócios. E por não ter estudado, por não ter se dedicado, por não ter olhado para isso, era apenas um trabalhador, e esse é um erro que eu vejo até hoje empresários cometendo, que são pessoas que são trabalhadores, botam uma empresa e acham que apenas com a força do trabalho vão prosperar. O que aconteceu? Meu pai muitas vezes acabava perdendo dinheiro em fazer um negócio e perder dinheiro. Meu pai tinha o sonho de não trabalhar no final de semana. Olha como uma crença pode destruir uma vida, né? Então ele botava outros negócios que ele não tinha conhecimento para poder não trabalhar no final de semana. E a padaria continuava trabalhando normal e ele dizia assim, quando a gente estiver prosperando nesse negócio aqui, eu vou vender a padaria, eu vou fechar a padaria. E o que acontece é que aquele negócio não rodava, porque ele não tinha conhecimento suficiente. E muitas vezes ele não dava o foco na padaria, que seria o principal conhecimento dele. Era ela que recuperava todas as vezes as nossas dívidas. Então, nessa infância que tu me fala da parte de adolescência, eu era muito diferente das outras pessoas. Porque acabava a aula, a galera ia jogar bola. O que eu fazia? Voltava para casa porque eu sabia que tinha que trabalhar. O pessoal tinha, no final de semana, o pessoal saía, se encontrava, fazia um esporte, alguma coisa assim, e eu ficava trabalhando no final de semana. Então, o domingo, para mim, Rodrigo, eu posso hoje não trabalhar. Desde que eu conquistei a liberdade financeira, eu posso não trabalhar nem um dia da semana. Mas todos os domingos eu trabalho. Só para me lembrar que eu não sou uma pessoa comum. E que eu não sou um refém do calendário. Então, esse é um lembrete que eu coloco na minha vida para que eu não seja um aprisionado nesse calendário. Eu costumo dizer que inteligente foi o homem que criou o calendário e escravizou um povo. Porque muitas pessoas são escravas de um calendário e não conseguem prosperar por causa disso. E a padaria me ensinou que o sábado e o domingo eram os dias que eu mais produzia dinheiro. Porque era o dia que as pessoas estavam em casa para consumir. Então era o dia que elas não queriam produzir um pãozinho, elas queriam tomar um café bom, elas queriam ter um café da tarde de domingo bom, e elas iam na minha padaria e ali elas deixavam o dinheiro que elas trabalhavam a semana toda. E era um momento onde eu tinha lucro suficiente para poder dizer assim, agora eu tenho dinheiro para poder pagar a conta. E até os meus 16 foi assim. E aos 16... eu, com 15 anos, tive uma discussão com meu pai muito grande e ia sair de casa com 15 anos. E minha mãe não deixou eu sair de casa. Então, minha mãe, ela disse, não, filho, eu não quero que tu saia de casa. Tu dormir em casa é regra. E eu disse, mãe, então, 15 para 16 anos isso aconteceu. E eu disse, mãe, então eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero fazer outra coisa. E eu acabei estando 10 meses afastado do negócio da família, fazendo outra coisa. E com 16 para 17 anos, a minha família quebrou novamente. E quando os meus pais quebraram, quando a padaria quebrou, o meu irmão, que é 12 anos mais velho que eu, me ligou e disse, William, a gente está passando por tal situação, preciso da tua ajuda. O que tu está fazendo aí é uma coisa que rende pouquíssimo, mas era algo que estava me dando conhecimento. O que você estava fazendo nessa temporada? Eu fui trabalhar de estagiário na bancada do PPS, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com 16 anos. Com 16 anos, muito pouco. Mas só até pegando um pouquinho dessa linha mais de infância, né? O que tu lembra de uma crença, por exemplo? Pode ser uma crença tanto limitante quanto uma crença que transborda, né, em sucesso, que você lembra na família. O que você lembra assim como uma frase, como um meio de pensar que o teu pai ou a tua mãe, mesmo sem muito estudo, né, acabavam te transmitindo? Dentro do livro Formando Pais, eu tenho uma passagem
da minha vida que a minha mãe ela fez comigo sobre honestidade. Eu não sabia, Rodrigo, contar até 100. Eu tinha 5 anos de idade. E eu não sabia contar até 100, mas eu sabia contar até 10. E isso fazem 29 anos atrás. Então, 29 anos atrás, a moeda redondinha, moedinha, era muito comum. Não sei se tu lembra disso. As pessoas iam na padaria com uma mão cheia de moeda para poder comprar. Uhum. Então, entrava muita moeda na padaria. E naquele momento, minha mãe ela juntava os baldes. Sabe esses baldes de 18 litros de tinta? Uhum. De moeda. Só que tinha que contar aquelas moedas. Então, a minha casa tinha aquele carpete bordô, que algumas casas antigas têm, sabe? Sim. E minha mãe me botava no meio de uma sala, em cima daquele carpete, virava um balde de 18 litros de moeda e dizia assim pra mim, filho, tu vai contar as moedas pra mãe, porque a mãe não tem tempo de contar, a mãe tem que estar trabalhando lá embaixo, na padaria. E eu dizia, mãe, eu não sei contar. Ela disse, mas tu sabe contar até 10? Sei contar até 10. Tá bom. Então tu vai fazer o seguinte, olha a técnica que ela desenvolveu. Conta pra mim até 10. Contei a primeira vez. Conta pra mim até 10 de novo. Contei a segunda vez, ela viu que eu sabia contar. Então agora tu vai fazer o seguinte, tu vai contar 9 moedinhas e vai fazer uma pilhazinha de 9 moedas. E a 10ª moeda tu vai colocar aqui do ladinho. Quando esse montinho aqui tiver 10 moedas, tu vai pegar todas as moedas e vai colocar num saquinho. Então ela sabia que teria 100 moedas ali. Se fosse de 5 centavos, só podia juntar as mesmas moedas. Então, se fosse moedas de 5 centavos, teria 5 reais. Se fosse de 10 centavos, teria 10 reais. Se fosse de 25, teria 25 reais. 1 real, 100 reais. E ela dizia o seguinte, isso é outra coisa que eu jamais vou me esquecer. Ela disse assim, filho, tu sempre vai contar, tu vai fazer isso, tu vai juntar e vai botar num saquinho. Depois tu vai contar ele separado, tu vai contar sempre 3 vezes. Ah, mãe, por que 3 vezes? Presta atenção. Se tiver uma moeda a menos, se tiver uma moeda a mais do que a 100, tu tá tirando do trabalho do papai e da mamãe. Então tu não pode botar moeda a mais. E se tu botar moeda a menos, tu tá tirando do trabalho de alguém que veio aqui, se esforçou, se dedicou para poder entregar produto pra gente. Então a mãe quer, e aí olhando nos meus olhos, Rodrigo, a mãe quer te falar uma coisa. Eu nunca vou contar, eu nunca vou conferir um saquinho de moeda teu. Porque é tua responsabilidade fazer as coisas de forma correta. Eu nunca vou conferir um saquinho de moeda teu. Perfeito, William. Eu acho que isso edifica um homem. É essa questão, essa clareza que a tua mãe transferiu a ti, né, como uma educadora, né, familiar, ela acaba edificando o sucesso que tu acabou alcançando hoje. Porque queira ou não queira, o caráter, a honestidade, ela faz parte do sucesso. Eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, de tudo que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho se chama credibilidade. Se chama a confiança das pessoas. Credibilidade é medida pelo quanto as pessoas confiam em ti sem questionar aquilo que tu está falando. E de tudo que eu tenho, nada vale nada comparado com o nome, comparado com o valor da palavra, comparado com falar as coisas e cumprir aquilo que falou. Porque não importa o que tu esteja fazendo, se tu é empreendedor aí, pode ser que tu já seja um empreendedor raiz e saiba exatamente o que eu estou falando. Pode ser que tu já seja aquela pessoa que já construiu o teu nome, que já te fortaleceu no mercado, e pode ser que tu seja um jovem, um aspirante a empreendedorismo. E as pessoas pensam muito, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Cuida do teu nome. Cuida da tua credibilidade. Se tu falar que vai fazer, cumpra. Se tu falar que vai executar, execute. Ah, mas o William vai me dar prejuízo. Azar é o teu. Perfeito. Deixa eu até colaborar com essa situação. Eu lembro, assim, nitidamente na minha infância, a minha mãe colocar aqui, Rodrigo, você nunca minta, porque uma vez que você mente, nunca mais a pessoa vai acreditar em si, em ti, na realidade. E isso me marcou na cabeça da mesma forma que gerou também essa tua crença da honestidade e edificou, então, esse empreendedor que tu és hoje, né? E em si também é verdade.
Por que, William? Também é verdade. Porque um dos critérios básicos da prosperidade chama-se coerência. E o que acontece, Rodrigo? Se tu acostuma a mentir para alguém, tu pode mentir para mim. O empreendedor, quando ele chega, William, eu quero que tu faça um investimento na minha empresa, ou eu quero que tu me empreste dinheiro para que eu possa desenvolver um projeto, eu quero fazer um negócio contigo e vem me vender a 8ª maravilha do mundo. Cara, eu costumo dizer, tu pode mentir para mim, mas tu não consegue mentir para ti. E aí o que acontece? Se tu não é uma pessoa coerente, eu posso acreditar em ti. Mas quando tu deita a cabeça no travesseiro, tu não acredita em ti. E aí não tem como prosperar. Porque toda prosperidade parte de uma crença interna, do que aquilo que eu estou fazendo realmente tem valor, não apenas para mim, mas para a pessoa que eu estou fazendo. Uma das coisas que eu falo, Rodrigo, é que se as pessoas entendessem isso, elas entenderiam um dos critérios básicos de ganhar dinheiro. Como assim, William? A riqueza que eu almejo para a minha vida, se eu sou pobre, como eu costumo dizer que eu era pior que pobre, porque o pobre não tem e nós devíamos. Então é pior do que pobre, porque é todo dia trabalhar para poder pagar conta. A riqueza que eu almejo para a minha vida não está no meu bolso, ela está no teu. Então, se eu quero realmente fazer com que essa transferência de dinheiro saia do teu bolso e entre no meu, eu preciso gerar tanto valor para ti a ponto de que tu, de bom coração, de bom grado, que tu de mente tranquila, leve a mão no teu bolso, transfira o dinheiro para mim e diga assim, eu estou feliz de pagar o William. Porque quando eu faço isso, eu encontrei a semente da prosperidade. Agora, enquanto eu estou pensando apenas em ganhar dinheiro, eu vou passar uma vida inteira como um miserável. Porque o jogo da prosperidade, que é muito maior do que o jogo do dinheiro, uma pessoa que ganha dinheiro, ela pode ser um miserável. Ela pode ter uma vida dentro de casa miserável, ela pode... Imagina uma pessoa que tem 100 milhões de reais na conta, mas que o filho olha para ele e diz assim, eu não tenho orgulho do meu pai. Que tipo de miserável esse homem é? Perfeito, isso aí é realmente, pessoal, a mentalidade do sucesso. Eu até pego esse gancho, né, que tu tocou para te poder transcorrer em cima de uma ocasião pontual que tu me colocasse aí em outras jornadas de conversa. A questão de quando foi aquela virada de chave que tu começou a pensar que, cara, eu tenho dinheiro, eu tô assim com um patrimônio, mas eu não tô feliz. Eu digo que sempre o ser humano, ao decorrer de toda a jornada de vida, algum momento vai acontecer isso. E a pessoa parar para pensar se realmente esse é o propósito de vida dele. Ganhar dinheiro não é exclusividade para poucos, porque justamente muitas vezes a pessoa não entende o jogo e esse caminho do sucesso para chegar ao dinheiro. Transcorre sobre o que tu me falaste aos 20 e poucos anos, quando tu parou para pensar sobre essa situação. Quero fazer só uma observação, Rodrigo. As pessoas muitas vezes chegam em mim e dizem assim, ô William, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Porque eu trabalho, me dedico, mas eu não sei, parece que o dinheiro foge de mim. E aí eu digo para as pessoas o seguinte, quanto tempo da tua vida tu parou para estudar sobre dinheiro? E as pessoas dizem, alguns dias. Não, só um pouquinho. Eu quero saber quanto tempo especificamente tu parou para estudar sobre o funcionamento do dinheiro. Eu acho que nunca. Então como é que o dinheiro vai vir para ti? Porque só vem para ti aquilo que tu tem capacidade de lidar. E aí, Rodrigo, aos 14 anos eu entendi isso. Eu fiz um curso de finanças pessoais que era gratuito. Eu cheguei numa instituição, dava esse curso gratuito, eu me inscrevi nele. Era um curso de finanças pessoais com um professor da USP de São Paulo, que falava sobre finanças pessoais e era muito bacana. Que serviu para uma coisa, para eu entender que eu não sabia nada sobre dinheiro. E eu comecei, então eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, porque senão eu vou passar uma vida inteira pobre.
O tempo passou, eu fui estudando. Aos 16 anos, a empresa, então, dos meus pais acabou falindo. A última vez que nós tivemos uma falência, isso ficou com uma dívida de 600 mil. Depois dos 600 mil, fui descobrir que a dívida passava de 1 milhão, com impostos, tributos, com todas as dívidas que tinha. Eu assumi aquela empresa porque a dívida estava no nome da minha mãe. E eu disse, mãe, uma pessoa honesta, a pior coisa do mundo é a pessoa não conseguir pagar uma conta, né? E eu disse, mãe, a senhora pode ficar tranquila, que nem que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou pagar todas as contas que estão aqui. E aí comecei a trabalhar, me dedicar para poder pagar aquelas contas. Só que eu achava, Rodrigo, que ia demorar uns 8 anos para poder pagar aquilo. Com cálculo matemático era isso. E aí vem uma grande aprendizagem que eu quero te dar, se tu está no começo da tua jornada. O sucesso começa pela intenção. Se a tua intenção ela é positiva, se a tua intenção é legítima, se a tua intenção é verdadeira, correta e não pensa apenas no teu umbigo, a prosperidade ela começa a vir para ti. E eu não sabia, Rodrigo, como é que brotava tanto dinheiro na minha vida. Porque o dinheiro, eu abria a padaria às 6 horas da manhã e o dinheiro jorrava para dentro. E eu dizia, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa do mundo. E pagando conta, porque a intenção que eu tinha era apenas pagar conta e deixar minha mãe em paz. Então tu acabou assumindo o negócio da família para poder pagar essa conta e tu acabou pagando a conta e prosperando ainda mais. Com certeza. Transbordando daquela conta. Aos 18 anos a conta estava paga. Uhum. Eu achava que ia demorar uns 8 anos, acabou que em 2 anos eu tinha pago a conta, no terceiro ano eu já tinha comprado caminhão, casa, terreno, já tinha reformado padaria, comprado maquinário, estava com dinheiro em caixa, e depois disso, o que aconteceu? Meu pai, ele voltou, disse, eu quero retomar a padaria de novo, a padaria é minha, e eu disse, com certeza, a padaria é sua mesmo, tá paga a minha dívida de criação, e agora eu vou ganhar dinheiro para mim, porque se eu não ganhar dinheiro para mim, eu vou ficar a vida inteira ganhando dinheiro apenas para casa e nunca vou ter o meu. E aí eu comecei a trabalhar. Eu descobri o mercado imobiliário e o mercado financeiro, que eram 2 mercados que estavam latentes, estavam pujantes naquele momento. E acabei ganhando mais dinheiro dos meus 19 anos aos meus 21 do que eu imaginei que eu ia ganhar na vida toda. Só que, Rodrigo, aí é que vem o divisor de águas. Porque aos 21 anos de idade, eu tinha conquistado meu primeiro milhão. E estava realizando a minha primeira estrutura de vida, então eu tinha comprado o carro que eu queria, tinha comprado a caminhonete que eu queria, o meu apartamento, eu tinha comprado um apartamento a mais que era para minha mãe poder morar no mesmo prédio que eu pensava em sair, tirar minha mãe da vila que nós morávamos até aquele momento. Então, o que acontece? Eu disse, cara, estou construindo a minha base de vida. Mas no dia 24 de dezembro, eu estava sentado no sofá da sala da minha mãe, uma casa grande, que tem um corredor, aonde eu jogava bola. Porque minha mãe não me deixava brincar na rua o tempo todo. Então, ela dizia que eu era muito arteiro, né? E aí ela dizia, não, tem que jogar bola aqui dentro de casa. E eu me fiz a seguinte pergunta. Por que eu não tô feliz? E hoje eu entendo, Rodrigo, que o que eu tinha não era infelicidade, porque eu não tinha motivos para ser infeliz. Então, eu não era uma pessoa infeliz, eu não era uma pessoa triste, eu não era uma pessoa depressiva. O infeliz é aquele que se incomoda com a felicidade do outro. E não. Cada vez que eu via alguém prosperando, alguém ganhando dinheiro, eu vibrava com aquilo. Eu não tinha motivos nenhum para ser depressivo, não tinha nenhuma situação de tristeza, família saudável, relacionamento bom, saúde, ganhando dinheiro, 4 empresas dando dinheiro o tempo todo, então estava tudo maravilhoso. Mas eu me questionava, por que eu não estou feliz? O que está acontecendo, cara? E hoje eu entendo que na realidade o que eu tinha era algo que hoje, nesse momento que tu está ouvindo aí o podcast, que tu está nos assistindo, 97% da população vive e não se dá por conta. Uhum. Que eu vivia a ausência da felicidade. Eu era oco. E aí eu disse, cara, dia 31 de dezembro, o dia 24 me incomodou. Mas o dia 31 de dezembro parecia que o universo ele dava risada da minha cara, parecia que ele debochava de mim. Porque no dia 31 de dezembro eu fechei uma venda e ganhei a comissão na cabeça de um imóvel de $500 mil. Então aquilo foi maravilhoso. Ganhei dinheiro, ia ter abundância, estava tudo sensacional. E eu cheguei 18 horas e me sentei exatamente no mesmo sofá.
E eu me recordei de momentos em que a gente passava a virada do ano, a padaria só fechava 2 dias. Natal e 1º do ano. E nós usávamos o Natal e o 1º do ano para limpar a padaria. Porque padaria cria craca de gordura. Então lavava a padaria de lava-jato, raspava de espátula o chão. E era assim que eu passava o meu Natal e a minha virada de ano. E agora eu tinha tudo que eu tinha almejado. Eu cresci ouvindo que o dinheiro era a solução de tudo. Uhum. Mas agora eu tinha o dinheiro e parecia que me faltava alguma coisa que era mais importante do que isso e eu não sabia o que era aquilo. Perfeito. Muitas vezes as pessoas intitulam, né, a crise dos 40, dos 50. O William teve uma crise muito antes, né? Foi precoce, foi na década quando ele tinha 20 anos. Isso é muito interessante e isso acaba transferindo o porquê que hoje, aos 34 anos, ele já traçou o caminho do sucesso. Tem muita coisa assim para a gente ainda tratar, mas eu vejo que caminhar em cima dos projetos e as experiências que mais te desafiaram dentro da tua jornada, eu acho que pode gerar bastante conteúdo para o empresário que está nos assistindo. Quando tu chegou nessa jornada e tu descobriu que tu não estava feliz, qual que foi o caminho que te trouxe novamente, então, a felicidade? Eu sou um cara muito cético, Rodrigo. Então eu não gosto de achismo, eu não gosto de misticismo, eu não gosto de eu acho que vai funcionar. Não. Então eu gosto de ciência. Eu sou matemático. Eu gosto daquilo que é 2 mais 2 é igual a 4 e ponto. Então, se existe essa tal de felicidade mesmo que as pessoas falam, porque eu vivia estudando sobre dinheiro, finanças, negócios, eu ouvia falar muito de gente próspera, mas eu dizia, cara, se existe essa tal de felicidade, eu vou encontrar. Só que eu quero encontrar uma ferramenta que realmente consolide esse contexto de felicidade, que me ensine o que é felicidade. Então eu fui buscar na neurociência. E eu tive a felicidade de fazer um treinamento de neurociência de 3 dias, que foi muito bacana para a minha vida, e eu perguntei no final do treinamento quem é a maior referência disso no mundo. E uma das maiores referências do mundo era um brasileiro, um médico neurocirurgião, especialista em cirurgia de crânio e pescoço, que tinha, depois de vários anos de medicina, a única pessoa que tinha zerado a fila de extração de cânceres do Hospital da USP de São Paulo de cânceres cefálicos foi ele. Então, ele tinha deixado a medicina para ensinar a neurociência, porque ele tinha se dado por conta que a maior parte das pessoas, por mais que ele salvasse a vida das pessoas numa sala de cirurgia, a maior parte das pessoas estava morrendo porque não sabia lidar com as suas emoções, estava adoecendo porque não sabia lidar com seus sentimentos. E esse cara dedicava a vida dele a fazer isso. E eu disse, então é do lado dele que eu tenho que ficar. E eu tive 2 anos e meio estudando do lado dessa pessoa e aprendendo sobre a minha vida, entendendo sobre felicidade. Quando eu entendi aquilo, Rodrigo, parecia que a minha mente tinha explodido, cara. Parecia que eu tinha explodido minha cabeça. E ninguém sabe disso. E ninguém entende o conceito da mente, e ninguém compreende o que é felicidade, e ninguém entende que existe sim processo para que isso aconteça. As pessoas não compreendem sobre liberdade. Eu disse, cara, eu preciso ensinar isso. Porque isso não tem. Naquela época, hoje a gente fala de muito treinamento digital, a gente fala de uma pulverização imensa de treinamentos. Mas naquela época, não existia ninguém que trabalhasse isso na prática. E eu trouxe isso para dentro do Rio Grande do Sul e depois, aos 24 anos, criei o Instituto Liberdade. Quando eu entendi uma coisa, Rodrigo, quer fazer treinamento de verdade, quer realmente viver treinamento, quer viver o máximo da mente humana, a pessoa não pode precisar de dinheiro para isso. E aos 24 anos eu cheguei na minha liberdade financeira, que é o sonho de muita gente. Eu tinha uma consciência que eu ouvia falar assim, ó, o sucesso tem cabelo branco. E eu dizia, eu não quero chegar na liberdade financeira quando eu tiver cabelo branco. Eu quero chegar na minha liberdade financeira muito antes disso. E eu estou disposto a pagar o preço para isso. Então, as pessoas perguntam, um dos meus maiores ídolos chama Silvio Santos. É meu ídolo também, viu? Diga de é? passagem. Toda a jornada dele é uma história, assim, para focar
E sonhar, né? É. Perfeito. Silvio foi um cara que eu li a biografia dele quando eu tinha 16 anos de idade. E eu olhava para o Silvio e sempre vi o Silvio como um grande ícone do empreendedorismo dentro do Brasil. Mas eu te digo hoje que tem uma frase que o Silvio falava que estava errada. O Silvio, ele dizia todo domingo de tarde com um aviãozinho na mão, quem quer dinheiro? E jogava o aviãozinho para as pessoas. E as pessoas faziam assim, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Só que essa não é a pergunta do dinheiro. A pergunta do dinheiro é, quem está disposto a pagar o preço para ter dinheiro? Não é quem quer. Porque se eu perguntar para 1000 pessoas, tu quer dinheiro? A pessoa vai dizer, eu quero. Tá? Eu quero dinheiro. Alguns vão querer mais, outros vão querer menos, mas todo mundo hoje numa sociedade capitalista quer. Mas você está disposto a pagar o preço para esse dinheiro? Nem todos estão. Exatamente. Então quem está disposto a pagar o preço para ter dinheiro? E eu estava disposto. Tu estava disposto a correr riscos, a acordar todos os dias às 5, 6 da manhã para poder fazer a jornada de trabalho, que realmente a gente vem fazendo diversas entrevistas, conversando com grandes empresários, e a gente vê que tem muito trabalho por trás disso, né, para poder alcançar esse caminho do sucesso. Mas nem é só isso, mas também é inerente ao ser humano a questão do medo. Né? Nós temos o medo latente porque é inerente ao ser humano. Se você não acabar arriscando em cima propriamente desse medo, você não vai alcançar o sucesso. Como é que você arrisca? É apostando num podcast, é tu publicando dentro do Meta, botando dinheiro na frente para poder colher resultados posteriores. Mas principalmente é através do ensino, do aprendizado, que tu acaba investindo num primeiro momento para poder colher frutos posteriores. Mas sem sombra de dúvida, as pessoas me perguntam às vezes e me dizem o seguinte, William, tenho 10 mil reais, hoje eu sou especialista em finanças, né? Eu hoje, a maior riqueza que eu tenho vem do mercado financeiro. Então, me aposentei aos 28 anos, eu dizia que eu queria me aposentar antes dos 32, e eu cheguei na minha liberdade financeira absoluta aos 28. Aos 24 eu cheguei na minha primeira liberdade, que foi o que garantiu o meu custo de vida para o resto da vida. E aos 28 eu cheguei num patamar onde eu não precisava mais de dinheiro para viver. E foi muito precoce, né? Muito precoce, porque eu nunca ganhei nada de ninguém. Nunca ganhei nada de ninguém. E as pessoas me perguntam assim, Rodrigo, William, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, aonde eu invisto? E não é porque eu trabalho com treinamentos, é porque é uma verdade absoluta. 10 mil, 20 mil investido é muito pouco dinheiro para garantir a tua liberdade financeira ou para te dar um grande retorno. Mas se tu investir 10 mil, 20 mil, 30 mil em conhecimento, tu vai multiplicar isso infinitas vezes desde que tu coloque o conhecimento na prática. Então existe um cálculo do conhecimento. Todo o dinheiro que tu investe em conhecimento específico, ele vai se multiplicar de 10 a 100 vezes. Então se tu consegue investir 10 mil reais em conhecimento específico daquilo que tu vai praticar, daquilo que tu vai fazer, tu vai ter um retorno de 100 a 1 milhão de reais. E eu investi, Rodrigo, muito dinheiro em educação. Muito dinheiro em educação. Porque eu entendia que eu era carente. Eu costumo falar para as pessoas que não adianta tu saber as tuas potencialidades apenas. Eu tenho de bom isso, eu tenho de bom aquilo. Cara, tu tem que saber o que tem de porcaria dentro de ti, o que tem de lixo dentro de ti, quais são as crenças que te travam, quais são os medos e inseguranças que travam tua vida, porque é aí que tá os gatilhos que vão transformar tua história. E eu dizia, cara, eu tenho tanta pobreza enraizada na minha cabeça que eu preciso ir mudando isso, eu preciso melhorar minha vida. E quando eu me dei por conta, Rodrigo, tu imagina o seguinte, aos 21 eu estava milionário e eu não sabia que eu estava milionário. Eu não tinha consciência que eu tinha gerado o meu primeiro milhão de reais. Não estava milionário, porque hoje a gente vai considerar no Brasil aí 8 milhões e 600 mil para realmente ter o equivalente a 1 milhão de reais de 1994, devido à depreciação da nossa moeda. Total. Mas eu tinha conquistado meu primeiro milhão e aquilo eu olhava e dizia assim, cara, aquilo é fantástico, né? O dia que eu tiver com o meu primeiro milhão, eu tô rico.
E eu passei pelo meu primeiro milhão sem me dar por conta. Tu entende? Sem me dar por conta. E muitas vezes, quando eu me dei por conta, eu tava decepcionado. Porque minha vida não tinha mudado nada. Eu tava trabalhando pra cacete, eu tava trabalhando demais ainda, eu tava 100% dedicado, eu tava trabalhando 18 horas por dia. Inclusive, tem uma pesquisa da Forbes que diz que toda pessoa, para chegar no multimilhão, ela vai trabalhar de 12 a 16 horas por dia para que ela possa fazer essa conquista. E aí eu disse, poxa vida, então só aos 24 eu consegui ter a percepção de que eu tinha mudado a minha realidade. E foi aos 24 anos que veio talvez um dos maiores medos da minha vida. Porque agora, Rodrigo, eu já estava feliz. Agora eu já era feliz. Agora eu já estava realizado. Agora eu já estava com tudo aquilo que eu queria construir para minha vida. Os sonhos que cabiam na minha cabeça naquele momento já estavam realizados. E aí eu me fazia a seguinte pergunta. Tudo isso aconteceu. Eu olhava para trás e via, cara, tudo isso aconteceu. Mas como? Como? De que jeito? De que forma? Como é que eu fiz isso? Porque eu não conseguia entender, mas tinham coisas que as pessoas dedicavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses da sua vida. Tu falou sobre apostar dinheiro, né, em alguns negócios, mas eu costumo te dizer também que a maior aposta que tu coloca em alguma coisa é o teu tempo, é a tua vida. Então, não é apenas o dinheiro que tu coloca. Quando tu vai entrar num projeto, tu precisa pensar se aquilo realmente vale a tua vida ou não. Porque é um jogo de tempo. Total, a vida é um jogo de tempo, como tu É. falasse. Se a gente dedicar esse tempo para situações que não geram nada, né, não somam nada, a gente tem menos tempo para poder fazer coisas como trabalhar e crescer, se desenvolver através de treinamentos, de eventos e principalmente a questão da família. Pegando essa jornada, aí tu tá nos 24 anos, em que momento tu percebeu que tu traçar um caminho com a família que tu tens hoje poderia ser, quem sabe, um tratamento emocional para te poder continuar feliz nessa tua jornada de sucesso? Existe uma frase do William Shakespeare que diz assim, ó, amigos são a família que nos permitiram escolher. E essa frase, Rodrigo, ela faz muito sentido para a minha vida. Porque a minha família, tu imagina o seguinte, do lado do meu pai eu tenho 10 tios, do lado da minha mãe 9 tios. Do lado do meu pai, na realidade, tem 19 tios, porque meu avô teve 2 casamentos. Então, são famílias gigantescas. E de toda essa família, de todo esse conjunto de pessoas, eu fui aquela pessoa que diz, cara, eu quero prosperar, custe o que custar. Eu quero, porque quando eu falo custe o que custar, as pessoas, elas às vezes entendem isso como passando por cima das pessoas ou corrompendo valores, e não. Custe o que custar é o custo do meu esforço, é o custo da minha dedicação, é o custo da minha abdicação de sono, porque muitas vezes eu toquei 24, 48 horas para poder prosperar. Se tu tem uma condição melhor, talvez para ti seja muito mais fácil. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, tu não precisa dedicar tanto. Mas para quem não tem nada, não tem outro caminho. Se tu tá aí assistindo esse podcast agora e tu é um ferrado como eu era, eu tô aqui para te dizer, velho, tu não pode nem pensar em folgar, em férias, tu não pode nem pensar nessa bobajada, porque os teus sonhos não param para te esperar. Tu vai ter que te dedicar fortemente para que as coisas aconteçam, porque quantas vezes, Rodrigo, tu teve que abrir mão da tua família, dos teus filhos, para poder cumprir um compromisso profissional? Essa semana é uma, né, também. Hoje eu tô gravando, então, esse podcast aqui em Porto Alegre, fazendo reuniões. Vou estar com o William mais uma vez almoçando, trocando ideia, falando sobre negócios, porque a gente tem uma cabeça muito similar, né, sobre esse respeito, inclusive negócios com total caráter e honestidade, que eu acho que é uma premissa fundamental para a gente poder unir forças e transcender, transbordar nos negócios.
filhos. Posterior a isso, estou pegando o voo para São Paulo, aonde vou gravar amanhã, fazer reuniões, e eu só volto à minha família na tarde de sábado. E é como tu disse mesmo, né? A gente muitas vezes abre mão de um tempo junto à família, que é um tempo de alta qualidade, que renova as nossas energias, né? Para poder, então, focar no nosso caminho, tanto de aprendizado quanto de trabalho também. Nesse momento aí de 24 até beirando os 30 anos, o que tu intitula que acabou gerando como referencial de sucesso para te poder estar hoje com, diversos seguidores dentro das redes sociais, inclusive sigam o William Cardoso, ele tem muito conteúdo de grande valia para poder fazer você também transbordar em sucesso, e acabou que culminou na construção da linda família que tu tens hoje. Eu acho que assim, Rodrigo, lembra que eu falei que o sucesso começa pela intenção, né? E a minha intenção de prosperar não era apenas ter dinheiro. Era poder dar para minha mãe e para as pessoas que eu amo uma condição de vida em segurança, mesmo na minha ausência. Então, minha mãe foi uma pessoa que dedicou boa parte da vida dela para poder cuidar de mim, me proteger, me ensinar valores. Foi uma pessoa que fez muito por mim. E eu percebia que ela tinha feito tudo o que ela podia, mas o tudo que ela podia não era suficiente para poder dar para ela uma velhice tranquila, uma terceira idade cômoda. Eu disse, cara, eu não vou parar enquanto eu não tiver condições de dar para minha mãe a vida que ela merece ter. Então, o meu motivo, lá aos 16 anos, era pagar a dívida e não deixá-la endividada. E o meu motivo posterior foi esse, foi poder dar para minha mãe a condição de vida que ela não teve condições de me dar. E isso foi muito especial para mim, porque aconteceu. E aconteceu muito antes do que eu imaginava que iria acontecer. Muito antes do que eu imaginava. Aos 24 anos, Rodrigo, eu costumo dizer que teve uma passagem que foi a seguinte, eu me perguntei, por que deu certo? Por que deu certo? Por que tudo que eu coloco a mão prospera? Porque essa era uma dúvida que eu tinha. Como eu vi meu pai quebrar muitas vezes financeiramente, como eu vi minha família quebrar muitas vezes financeiramente, eu me questionava. Cara, por que tudo que eu coloco a mão prospera, funciona, acontece? Porque eu me intrigava e me questionava. E se por um acaso eu não entender o porquê prospera, pode ser que um dia eu erre e não me dê conta disso. E perco o que eu construí. Porque eu tinha um medo de perder, que é a escassez. Eu tinha um medo de voltar a ser pobre de novo. Eu tinha um medo de perder o que eu tinha construído e não poder dar segurança para minha mãe. Então, eu comecei e dediquei a minha vida para poder estudar sobre prosperidade. Dos 24 aos 28 anos, eu dediquei a minha vida para estudar sobre prosperidade. E aí eu entendi que o sucesso, Rodrigo, ele deixa rastro. Existe rastro do sucesso desde o Egito. Mas se a gente pegar os últimos 200 anos de pessoas que prosperaram, essas pessoas deixaram marcas para poder te dizer, cara, siga por aqui, o caminho é bem mais fácil. Então, quando a gente vai falar de Andrew Carnegie, Dale Carnegie, quando nós vamos falar de Napoleon Hill, quando nós vamos falar de Bob Proctor, quando nós vamos falar de pessoas que dedicaram parte da sua vida ensinando sobre prosperidade e tantos outros nomes que seria injusto, né? O próprio Silvio Santos deixando um legado para nós de prosperidade. Quantas pessoas ao longo da vida deixaram e construíram esse legado de prosperidade? E eu pensava assim, cara, mas então isso sempre se repete? É sempre assim? Isso sempre acontece dessa forma? E aí eu comecei a testar e validar. Então, se eu fizer isso aqui, vamos ver qual é o resultado que vai dar. Porque agora eu tinha condições de testar. Eu não precisava mais. E aos 28 anos, eu criei um treinamento chamado A Essência do Sucesso. Que hoje eu estou com 34, imagina, são anos de edição da Essência do Sucesso. É um treinamento onde as pessoas elas não conseguem se inscrever direto no treinamento. Elas precisam passar por uma entrevista para saber se elas têm condições de vivenciar aquilo. Então, imagina o seguinte, naquele momento, eu disse, cara,
eu quero entregar para as pessoas mastigado o que se faz para prosperar. Eu quero entregar para as pessoas de uma forma fácil de entender. O que eu faço para que a prosperidade realmente aconteça na minha vida? Tem padrão? Tem padrão. Assim como a neurociência, ela é um padrão, o sucesso também é padrão. Nós somos duas pessoas diferentes que vivemos em momentos diferentes, criados por famílias diferentes. E por isso eu digo, não interessa a tua realidade, não interessa o que tu está vivendo agora. Interessa a tua decisão de prosperar. Porque se tu tiver a decisão de prosperar, tiver disposto a pagar o preço para ter dinheiro e ter tudo mais que o dinheiro pode te proporcionar, porque o dinheiro traz felicidade? Não, ele não traz felicidade. Tá? As pessoas perguntam, William, o dinheiro traz felicidade? Não, o dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro, ele te proporciona muitos momentos que tu vai ter a condição de viver, que sem ele, tu não conseguiria. Então são momentos de felicidade que tu vai viver com pessoas que tu gostaria de viver. Por exemplo, hoje... Então ele te proporciona, o dinheiro proporciona a condição de estar com essas pessoas, estar em ambientes diferentes, mas ele não delimita a tua felicidade. Nada. Rodrigo, eu costumo falar de uma forma muito simples. E eu posso te dar o exemplo dessa semana. Essa semana eu voltei de 58 dias de viagem, então fiz praticamente todo o Brasil viajando agora. No ano passado eu fiz essa mesma viagem, eu fui para a Argentina e fiz a Argentina quase que de ponta a ponta também. Hoje eu trabalho 6 meses do ano e 6 meses eu viajo. Eu viajo para conhecer, para entender culturas, para entender economicamente como é que estão as coisas, para poder conhecer outras realidades, conhecer outros contextos, para poder estudar, me enriquecer culturalmente, porque eu sei que da onde eu vim, eu sou pobre culturalmente. Então, o que acontece? É uma forma que eu tenho de me melhorar como ser humano. E eu levo minha mãe junto comigo, para minha mãe poder conhecer esses lugares, para minha mãe poder viajar. Então eu tenho um motorhome que eu construí, a gente fez a Argentina de motorhome. Daí aqui nós fizemos de caminhonete o Brasil agora. Então tudo isso são visitando mentorados meus pelo Brasil inteiro. Então foi muito legal. A gente fez de Minas Gerais a Manaus, né? Fomos para o Piauí, fomos para tudo que é tipo de lugar nesses últimos 2 anos aí visitando pessoas, eu, minha mãe e minha esposa. Agora tu olha que bacana isso. Essa semana eu cheguei de viagem e eu e minha mãe, a gente estava parado, quietos, em silêncio, na beira de uma lareira, botando uma lenhazinha e tomando um chimarrão. Em silêncio, sem falar nenhuma palavra. E naquele momento eu estava plenamente feliz. Assim como estou plenamente feliz agora falando contigo. Por quê? Porque hoje eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu assumo um compromisso que faz sentido para mim. Eu mando na minha vida. E naquele momento eu estava ali com a minha mãe em silêncio, quietinho, e mentalmente agradecendo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por eu poder proporcionar isso para minha mãe. Muito obrigado por a minha mãe não precisar mais trabalhar. Muito obrigado por a gente poder estar aqui agora nesse momento, tomando um chimarrãozinho, tomando um matezinho, quietinho, sabe? Quietinho, só eu e ela, eu olhando para ela, poder botar ela na cama de noite, ela, filho, vou dormir que eu tô cansado. Ela vai dormir, eu vou lá, dou um beijo nela, dou um cheirinho nela. Não existe maior felicidade que essa, velho. Perfeito. São momentos, né? São momentos que muitas vezes não precisa ter o poder do dinheiro na mão para poder ter esse tipo de momento. William, nós estamos chegando aí na fase de fechamento aí, né, do nosso podcast. Eu gostaria de te perguntar, tem alguma frase que te vem à cabeça que tu pudesse passar para o nosso público que acaba transferindo toda essa jornada, esse caminho de sucesso que tu percorreu, que a gente deseja que continue prosperando cada vez mais? Tem alguma frase que pode encabeçar tudo isso? Duas. Uma delas é dura e outra delas é muito possibilitadora. A primeira, que é muito dura, Rodrigo, mas enquanto o mundo for assim, eu agradeço, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque mesmo lá no momento de luta, eu vivia feliz.
A felicidade, ela não é um ponto de chegada, ela é uma construção. Então, não é porque hoje eu vivo essa vida livre e podendo usufruir dos prazeres que o dinheiro, que o acesso pode me dar, não é isso que garante a minha felicidade. É a construção de todo dia de um ser humano melhor. Então, ponto. Cada um tem a vida que merece. E o segundo a felicidade é uma questão de escolha. Então, escolha ser feliz. Porque tu nasceu para ser feliz, tu nasceu para ser próspero, tu nasceu para realmente dar certo. Tem pessoas que têm esse preconceito com a prosperidade. Véi, tu nasceu para viver o melhor da vida. Então, não aceite menos que isso. Perfeito. E eu sempre fecho o nosso podcast com a pergunta: o que é sorte para você, William? Eu aprendi que dá azar acreditar na sorte. Boa. Então, a minha sorte eu faço ela. Eu faço ela. Eu prefiro não acreditar na sorte, porque a partir do momento em que eu acredito na sorte, eu também dou margem para o azar. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o universo, ele conspira para tudo aquilo que eu planto. Ninguém vai plantar uma semente boa e vai colher um fruto ruim. Se eu planto uma semente boa, cultivo ela com amor e carinho, com dedicação, a minha sorte está lançada. Ótimo, perfeito, William. Bom, podcast então chegando ao final. Adorei esse bate-papo aí com o William Cardoso. A gente tem uma sinergia muito grande aí na modo de pensar, tanto quanto empresários, e eu vejo também como pessoa física também. O podcast foi um oferecimento da Cash to Pay, o meio de pagamento B2B, onde está revolucionando o mercado. A gente muda hoje a dinâmica financeira do mercado. E William, mais uma vez, cara, eu te agradeço com muita gratidão mesmo do coração de ter vindo até o podcast para poder passar um pouquinho da tua jornada e caminho empreendedor. Aqui está o caminho do sucesso. Totalmente. É isso aí, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E se me permite, eu digo pro pessoal aí, siga lá o William Cardoso Treinador no Instagram, segue lá o Instituto Liberdade. E se por um acaso hoje tu é empreendedor, empreendedora, e tu tá buscando, porque muitas vezes, Rodrigo, as pessoas elas estão buscando prosperar, mas elas não têm o caminho, ou não tem a ferramenta, ou não tem os recursos. Se isso faz sentido para ti, se tudo que a gente falou aqui no podcast realmente é algo que faz sentido para a tua vida, e tu busca de uma forma sólida, consistente, tu tá buscando de uma forma realmente verdadeira a prosperidade para a tua vida, entra em contato aí de alguma forma para que a gente possa te ajudar, porque vai ser um prazer. Hoje, e desde os meus 28 anos, eu dedico minha vida a isso, a ajudar outros empreendedores a prosperar. E eu acho que a coisa que mais me orgulha é ver quantas pessoas eu já pude enriquecer ao longo da vida e ver essas pessoas fazendo a diferença no metro quadrado que vivem, no metro quadrado ao seu redor, porque uma pessoa próspera, ela contamina positivamente, ela contagia positivamente o mundo ao seu redor, porque prosperidade é compartilhada. Tá bom? Valeu, obrigado. Perfeito, pessoal. Então, sigam a podcast nas redes sociais e até o próximo episódio. É nóis. Abraço. Valeu.